Então, pessoal, mais uma aula do História para Enem. Hoje vamos falar sobre a independência haitiana. O objetivo da aula é compreender as características da sociedade colonial espanhola nos seus domínios americanos e também reconhecer os principais líderes das elites americanas nos processos de independência. Então, esse é o mapa das colônias americanas, o mapa em vermelho são das colônias espanholas, no caso o vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. A colônia portuguesa, o Brasil ali, colônia do Brasil, e no caso em verde seria os Estados Unidos, as 13 colônias que eram da Inglaterra. Aí você tem as colônias inglesas ali no Canadá e também você tem uma colônia russa ali no atual Alasca, a parte em azul do Haiti e da Guiana Francesa e a Guiana Holandesa ali ao norte do Brasil. Então, você lembra o tema da colonização da América? O que você recorda sobre esse assunto? No final do século XVIII, o Império Espanhol se estendia por quase toda a América e tinha uma população de cerca de 16 milhões de pessoas, de diferentes classes sociais e atividades econômicas. No caso, aqui vocês veem que os territórios ali do vice-reino da Nova Espanha, que é do México, ele se estendia por todo o território americano, dos Estados Unidos, mas o México atual ele fica mais limitado ao sul, e no caso aqui, por volta de 1810 o domínio espanhol estendeu-se por boa parte do continente americano e estava organizado em vice-reinos. Os vice-reinos, assim como no Brasil, era uma forma da Espanha organizar o território das colônias, assim como a gente tinha as capitanias. Então, seu grande território acabava dificultando a comunicação entre esses vice-reinos, e para compreender essa dinâmica precisamos entender a história dos países da América Latina. Para fazer um contexto da sociedade da América Espanhola, a gente precisa entender que a elite espanhola era formada pelos chapetones e crioulos. Os chapetones eram a elite política da colônia e era formada por espanhóis que vinham para a América exercer os grandes cargos da administração. No caso, por exemplo, seria o exército e a igreja, e no caso dos crioulos, eles eram descendentes dessa elite espanhola, Era a elite econômica formada por descendentes espanhóis nascidos na América, eram em sua maioria comerciantes, fazendeiros e donos de minas de ouro. E além disso, a sociedade espanhola era formada pelos mestiços, que eram filhos dos espanhóis ou crioulos, com indígenas ou africanos, eram trabalhadores assalariados e não tinham direitos políticos. Os indígenas e escravos africanos também eram uma população renegada, eram em sua maioria população que trabalhava em minas de ouro, fazendas e nas cidades, e os escravos africanos eram em número menor, trabalhavam em grandes plantações de cacau e açúcar na América Central e Antilhas. No caso da América Francesa, a gente vê a presença francesa na região do Caribe, que foi oficializada em 1659 pelo rei Luís XIV. Acabou que os territórios foram delimitados após a Guerra dos 9 Anos com a Espanha, em 1697. A América Francesa, em sua maioria, era uma fonte de cultivo de café, tabaco e açúcar. Nelas se usavam a mão de obra escravizada, As colônias francesas das Américas do Sul e Central eram usadas principalmente como fontes de cultivo do café, tabaco e açúcar. Nelas se usavam a mão de obra escravizada e a produção era tão intensa que no final do século XVI o Haiti era responsável pela produção de 40% do açúcar consumido na Europa. A gente vê aqui, por exemplo, alguns líderes revolucionários, o José de San Martín, que acabou realizando a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, foi liderado por San Martín, e ele acabou liderando a independência da Argentina e do Chile, por exemplo, e no caso do Chile ele consolidou em 1818 e do Peru em 1821. O Simão Bolívar, ele é o líder da independência da Venezuela, da Colômbia e do Peru. Em 1822 acabou assumindo a liderança da luta pela libertação contra as forças espanholas alojadas no vice-reino do Peru, e ele e o seu general Antônio José Sucre acabaram comandando as forças que consolidaram a independência do Peru em 1824 e concretizaram a da Bolívia em 1825. Assim como San Martín,
o Simão Bolívar também fazia parte da elite crioula espanhola. No caso da independência do Haiti, o Toussaint Louverture ele começou a iniciar uma série de exigências, né, para melhorar as condições de trabalho nas plantações de açúcar, mas acabou liderando a independência do Haiti, né? Ele acabou abolindo a escravidão e reorganizando a economia do país, mas acabou não dando muito certo, né? Como vocês podem procurar na internet, o Haiti é um dos países que ele é marcado pela instabilidade política, né? Então, fazendo uma retomada da aula, acabamos analisando o contexto e os principais líderes dos processos de independência da América Espanhola. A independência acabou beneficiando sobretudo os crioulos, que era a elite política, que lideraram os processos de luta e ao mesmo tempo definiram os limites dessa independência espanhola. Algumas questões sobre o tema que estudamos. Os crioulos e chapetones formavam a elite colonial espanhola. Verdadeiro, B, falso. Questão 2. A presença francesa nas Américas se deu em 1659 a partir da colonização de letra A, Cuba, letra B, Brasil, letra C, Argentina, letra D, Guiana, letra E, Haiti. Questão 3. São Martín foi responsável pela independência da A, Venezuela e Colômbia, B, Uruguai, C, Argentina, Chile e Peru, D, Bolívia, letra E, Equador. Questão 4. Simão Bolívar foi responsável pela independência do letra A, Brasil, letra B, Argentina, letra C, Bolívia e Colômbia, D, Uruguai, letra E, Chile. Questão 5. A Revolução Haitiana inspirou-se nos ideais liberais que surgiram com o Iluminismo e na Revolução Francesa. No continente americano, ainda no século XVIII, já havia acontecido outra revolução inspirada por esses ideais liberais. Referimos-nos a letra A, Revolução Americana, letra B, Inconfidência Mineira, letra C, Inconfidência Baiana, letra D, Revolução Mexicana, letra E, Revolução Sandinista.